Muito bom dia, amigo rubro-negro, excelente dia, amiga rubro-negra. Estamos começando aqui mais um programa nessa sexta-feira, dia 20 de janeiro de 2023, e a gente tem muita coisa para conversar. Eu quero falar para você aqui um pouco sobre essa negociação do João Gomes emperrada, sobre a negociação do Hugo ter dado para trás, o Benfica também voltou atrás, o que está acontecendo com as negociações do goleiro Hugo, meus amigos. Quero falar com vocês sobre Facundo Pellistri, muito perto de jogar no Flamengo mesmo, parece que o Flamengo avançou aí. Também temos negociação do Matheus França, é um dia de negociações, né? O Flamengo bateu o martelo num valor aí, o Flamengo avaliou, o Flamengo já fez a valoração dele, já entendeu o quanto vale o João Gomes e vai brigar por esse valor, é óbvio, não vai vender a qualquer preço. O Flamengo não está, você sabe, com o Pires na mão, não está desesperado, necessitando fazer qualquer negócio. Isso a gente já vem falando para você aqui há bastante tempo, né, meus amigos? Mas antes de qualquer coisa, eu quero falar com você sobre a necessidade que nós, eu, você e principalmente os grandes comentaristas têm, torcedores / comentaristas têm, na mudança do futebol brasileiro. Olha, o futebol brasileiro, para mudar, ele precisa muito de mim, ele precisa muito de você, ele precisa muito dos comentaristas, ele precisa muito das pessoas que vivem o meio do futebol. Eu ontem vi, e acho que é fundamental a gente colocar aqui, ser claro, pontuar os pingos nos is. Ontem eu vi um desespero enlouquecedor por causa de um empate na segunda rodada, do Campeonato Carioca, num visível trabalho de teste do professor Vitor Pereira. E eu vi críticas a ponto de dizer que se o cara não ganhar o Mundial ele tem que ser mandado embora, acabou e etc. Isso independente de trabalho, é pautado simplesmente porque se perder o Mundial pro Real Madrid, sei lá, velho, pode ser, né? Ou pro Al Hilal, ou pro Wydad Casablanca. Enfim, se perder o Mundial, tem que mandar o cara embora. Eu cheguei a ver esse tipo de comentário. Gente, isso é o cúmulo. Isso é o enlouquecimento total de todo mundo. Se a gente for partir para esse caminho, a gente nunca vai evoluir o futebol. Porque no primeiro dia de trabalho de qualquer treinador, a gente vê críticas dos comentaristas, dos analistas, no sentido de que o cara está inventando e que era melhor fazer o óbvio. Gente, a gente faz o óbvio no futebol brasileiro há vários anos, tem várias décadas que a gente faz o óbvio. E se você for analisar o básico do básico, desde 2002 o Brasil não entra numa Copa do Mundo para brigar, a gente está saindo nas quartas de final para seleções medíocres do futebol europeu. A gente está saindo no meio da Copa do Mundo, a gente não está indo nem até o ponto final. Por quê? Porque a gente não quer evoluir. E por que a gente não quer evoluir? Porque a gente fica preso no discurso ridículo de que treinador tem que chegar e fazer o óbvio. Quando o treinador vem para o Brasil e ele tenta experimentar, ele tenta fazer algo diferente, ele quer criar variação, ele quer criar um sistema tático, ele vai passar por perrengues, ele vai passar por adaptação e a gente vai precisar em algum momento tomar uma decisão de apoiar o trabalho do treinador. Em algum momento a gente vai ter que passar por uma decisão de entender que o imediatismo vai deixar o futebol brasileiro onde ele está. O Jorge Jesus chegou aqui, girou uma roda, foi embora e a gente retrocedeu. O Jorge Jesus ele girou uma roda e a gente retrocedeu. A gente volta para o futebol focado no resultado. A gente volta para o futebol focado no imediatismo. Ora, meus amigos e minhas amigas, o imediatismo trouxe o futebol brasileiro até aqui. Aonde a gente está sendo eliminado, repito para vocês, em meios de Copa do Mundo. A gente está jogando um futebol que, se for comparado taticamente, o futebol brasileiro hoje, jogado por 18 das equipes das 20 principais do Brasil, o futebol tático, é ridículo. É ridículo, é do beabá do futebol da Premier League, é do beabá do futebol alemão, é do beabá do futebol de qualquer país medíocre. Meus amigos, a gente ficou para trás na parte tática e toda vez que algum treinador vem, pelo menos no Flamengo, e tenta implantar um trabalho tático, a gente pega comentaristas retrógrados e torcedores que estão tentando defender uma coisa que é do passado e que lá ficou em prol de resultado. Meus amigos, se a gente não mudar essa cabeça, a gente nunca vai evoluir. Ora, amigos, vamos trazer para o debate o senso da realidade. Você está tentando tirar o senso da realidade. E o Flamengo, Varela, o Flamengo precisa de um lateral direito. Amigos, não tem lateral direito no futebol mundial. Tem 5, você vai listar aí no futebol mundial inteiro. A lateral direita é uma posição carente. Vamos ver futebol. A seleção brasileira entrou numa Copa do Mundo com o Dani Alves com 180 anos jogando, velho. Dani Alves convocado com 180 anos, amigo e amiga. 180 anos de idade estava lá. Aliás, o Dani Alves, que hoje foi levado aí à delegacia para responder sobre um suposto assédio, né? Já foi liberado. À noite ele esteve na delegacia, prestou depoimento e já foi liberado.
Conforme o caso for discorrendo, a gente traz aqui para vocês, etc. Só para dizer que ele não assediou, não estuprou, ainda não tem nada comprovado, etc. Beleza? É só um início de processo, valeu? Bom, voltando aqui ao que me importa nesse fato do programa de hoje. Bicho, a gente precisa sair dessa mesmice dos nossos comentários e das nossas análises. Não dá para avaliar trabalho de treinador com base só no resultado, ou a gente vai ficar parado, velho. Ou a gente vai ficar parado no tempo. Eu estou disposto a dar esse passo à frente. Eu estou disposto a tentar falar com você um pouco mais sobre tática. Eu estou disposto a sair do zero. Mas você está disposto? Você está disposto a vir comigo nessa? Porque eu preciso de você. A mídia tradicional, ela tem os mesmos comentários de sempre. E se o Vitor Pereira, em 2 jogos, não venceu o poderoso Bangu, os caras vão pedir a cabeça do maluco. Não faz sentido. Não tem nenhum argumento lógico que defenda uma tese estúpida dessa. E eu provo para você no contrário, mostrando o futebol brasileiro. A gente não vai evoluir se seguir desse jeito. Bom, comecei o programa já hoje fazendo um desabafo e vou trazer no Fontoura News para vocês as notícias agora que a gente tem aí também, mas eu precisava falar, precisava colocar isso para fora. E se você concorda, ou pelo menos entende o que eu estou colocando, dá o like aí no vídeo de hoje. Pelo menos dá o like aí e escreve nos comentários aqui o que você acha disso que eu falei, qual o teu ponto de vista, beleza? Bom, vamos avançar aqui, porque o Benfica desistiu da contratação do Hugo Souza, os portugueses entenderam, devido a todo o burburinho, eles viram a situação com o Vissel Kobe, depois viram a situação do Hugo sempre enrolada e acabaram achando que o negócio não valeria a pena. Os portugueses são mais uma equipe, o Benfica é mais uma equipe que dá para trás na negociação do Hugo Souza. Tem algo de podre aí no reino da Dinamarca, mas fato é que o Hugo Souza segue como goleiro do Flamengo. Não consegue ser vendido, meus amigos. Outra negociação também que subiu no telhado, mas essa aí ainda está no desenrolo, é a do João Gomes. O Flamengo, desde que surgiu a proposta do Lyon, avisou ao João Gomes que ele só sai pelo valor que o Lyon ofereceu. Pelo menos o Wolverhampton vai ter que chegar com um pouco mais de grana, ou ele não sai para o Wolverhampton. O Flamengo entende a necessidade e o desejo do João. O Flamengo entende que o João prefere jogar a Premier League, mas parte do dinheiro dessa venda vai para o João e para os seus assessores. Se eles toparem pagar do próprio bolso para o João escolher o que ele quer fazer, o Flamengo vai topar. Caso contrário, o João Gomes ou vai para o Lyon ou fica no Flamengo. O que acontece é que o Flamengo não vai aceitar a menor proposta. Faz sentido. Para o Flamengo, o que vale é a melhor proposta. Para o João Gomes é o plano de carreira, para o Flamengo não. O Flamengo preferia ter o João Gomes aqui e não vai ter. Já que não vamos ter o João Gomes aqui, por que liberaremos ele pela proposta menor? Faz todo sentido. Então o Flamengo espera aí que o Wolves, que é o Wolverhampton, pelo menos suba aí essa proposta. Inclusive o treinador Lopetegui já ligou para o João Gomes dizendo que conta com o jogador, hein? O Lopetegui, treinador, já ligou dizendo assim, queremos você aqui, meus amigos. Tá, temos também negociação aí do Matheus França em andamento. O Matheus França é um jogador que todos vocês já conhecem aí bem, nosso moleque, nossa cria aqui do Ninho do Urubu. E o Matheus França teve a primeira proposta do Newcastle avaliada aí em 13 milhões de euros. O Flamengo, via Bruno Spindel, que está negociando esse caso, bateu o martelo e disse que o João Gomes vale 40 milhões. É isso que o João Gomes vale. Aí, como o Wolverhampton não tem, como o Newcastle tá enrolando de tanto time, né? É muito time querendo nossos jogadores. O Newcastle, como não tem os 40 milhões de euros, está tentando desenrolar de comprar pelo menos metade do jogador. Metade de 40 milhões são 20 milhões. Por 20 milhões, o Bruno Spindel deu ok. Disse que por 20 milhões, se for para comprar metade e a gente continua com metade do Matheus França, ele topa. Ou seja, o Matheus França continua avaliado em 40 milhões de euros. Apenas o Flamengo estaria vendendo uma parte, estaria vendendo só metade desse jogador. Ficou claro? O Flamengo avaliou em 40 milhões e vai brigar pelos 40 milhões. Felipe, mas vendeu por 20. Você está entendendo o que eu estou falando? Vendeu por 20, metade dele, ou seja, ele continua valendo 40 milhões. Fui claro, né? Bruno Spindel não está de bobeira, meus amigos. Ontem, o Flamengo teve aí anunciado pelo Banco Central a confirmação da sua parceria, da sua sociedade com o BRB. Então agora é oficial, o Flamengo é uma empresa de capital aberta, eu não faço ideia do que significa, já entrei em contato com o meu primo, que é economista do Banco Mundial, pedi para ele me dar uma aula, vai me explicar. E nos nossos programas aí, no decorrer da semana, ou hoje já, se meu primo conseguir me dar essa palestra hoje, eu entender
O que isso significa eu trago para vocês explicado na prática. Mas resumidamente, pelo menos aí hoje mais 500 milhões na conta do Flamengo caso essa empresa fosse vendida, porque ela hoje já é avaliada em 1 bilhão. Hoje ela já é avaliada em 1 bilhão, como metade é do Flamengo, metade é do BRB. Hoje, se quisessem vender essa empresa, a gente já teria aí mole 500 milhõezinhos. De leve, assim. Isso é uma pré-avaliação aqui que a gente está vendo muito rapidamente, beleza? É uma evolução clara do Flamengo que a gente precisa tirar o chapéu, sem dúvida nenhuma, para a nossa diretoria. O que aconteceu do Flamengo desde 2013 para hoje é brincadeira, né? Brincadeira. Também temos ingressos à venda, né, meus amigos? Ingressos à venda já para o jogo, anúncio de ingressos à venda para o jogo da Recopa. A partir de segunda-feira os ingressos vão estar sendo vendidos para Flamengo e Del Valle, esse jogo no Maracanã, que é o jogo decisivo. O jogo de ida é lá no Equador, o jogo de volta, que acontece no dia 28 de fevereiro, já terá ingressos à venda a partir dessa segunda-feira para os sócios torcedores, e para você que não é sócio, a partir de quarta estará à venda. Fica ligado em flamengo.superingresso.com.br, flamengo.superingresso.com.br, e garanta o seu ingresso para que você também esteja nessa grande decisão da Recopa, meus amigos. Beleza? Bom, acho que falamos um pouquinho de tudo aqui. Eu queria trazer para vocês essa minha opinião, que eu acho que era necessário a gente falar sobre isso, né? Falar sobre esse caso do futebol brasileiro não querer evoluir, esse caso do futebol brasileiro querer continuar preso no passado. Eu me sinto muito incomodado quando eu vou para os debates, quando eu sento numa mesa para conversar com alguém, quando eu tento trazer para a pessoa uma luz, um pingo de, não é nem sabedoria, porque é de uma arrogância absurda, né? Mas um pingo de noção de que o debate precisa ser maior. A gente precisa falar de futebol. A gente precisa falar de futebol de tática, a gente precisa falar de futebol de desempenho, a gente precisa analisar as ideias, o que um treinador está tentando fazer, o quanto tempo leva para fazer isso. Ora, Felipe, o cara está tentando implantar um esquema com 3 zagueiros, sair jogando com 5 homens, triangulação do lado direito, triangulação do lado esquerdo, usar o corredor central com 2 coringas. Deixar o cara falar, deixar ele explicar pra gente quanto tempo leva isso e ir analisando se o tempo tá dando esse resultado e esquecer de fato o resultado do jogo. É difícil, mas senão a gente vai ficar toda hora voltando ao zero, meus amigos. A gente está pagando preço de mais uma vez voltar ao zero. Por quê? Porque a gente senta com o treinador, ouve a ideia do treinador, ouve o tempo de trabalho do treinador e aí com 2 resultados diferentes do que você imaginava, a gente recomeça a avaliação do zero. Aí você manda o treinador embora, recomeça o trabalho do zero, novo treinador que chega, faz o trabalho simples, faz o básico, aí o básico ganha 2, 3 jogos, ganha uma competição e a gente não vai evoluir. A gente precisa romper essa barreira. E romper essa barreira vai ser doloroso, como foi financeiramente em 2013. Pode ser doloroso. Mesmo assim, eu acho que o Flamengo hoje, com o time que tem, pode romper essa barreira. Tá? Para fazer essa colocação que ia fazer com 2013 aqui, eu vou deixar ela em pé aqui, tá? Mas o Flamengo hoje ele tem poder de romper essa barreira, de fazer o futebol brasileiro evoluir graças ao Flamengo e ganhando título. A gente tem essa condição, porque a gente já tem um elenco muito foda, a gente já tem um trabalho ali basicão construído, a gente vai ganhar títulos e a gente precisa dar apoio para o treinador para que a gente não só ganhe títulos, mas para que a gente faça o papel de romper essa barreira, para que a gente faça no futebol brasileiro o trabalho tático de qualidade. Só o Flamengo pode fazer isso, porque a gente já tem elenco para ser campeão mesmo com o treinador experimentando, testando, fazendo. Então a gente precisa apoiar, a gente precisa incentivar, ou o futebol brasileiro vai ficar para trás. O que eu vi do Madureira, meus amigos, o que eu vi do Madureira no último jogo, perdão, eu não quero ficar ganhando título 10 anos assim. E o Madureira não vai ganhar título assim. Essa é a verdade. Você acha que o futebol ridículo e medíocre implantado com 10 zagueiros atrás vai continuar dando resultado? Não vai. A hora que um time romper essa barreira e taticamente se organizar em campo com tempo, se deixarem alguém trabalhar, se deixarem alguém fazer o trabalho, esse time nunca mais perde. Esse time no Brasil vai passear, mas vai passear mesmo, porque ele vai, além de ter a qualidade técnica, vai ter a qualidade tática, e aí acabou. Para romper essa barreira tem que fazer igual fez lá em 2013. É dolorido, meus amigos, é sentar, respirar e falar, vambora. Professor, me explica o passo a passo, o que vai acontecer aqui. É isso que tem que ser feito, e aí é da direção do Flamengo. Senta aqui, Vitor Pereira, qual é o passo a passo disso? Tá bom, você vai botar esse jogador aqui, e quanto tempo para isso funcionar?
Tá, em 3 jogos eu vou ver isso, em 6 jogos eu vou ver isso, em 12 jogos eu vou ver isso, em 24 jogos. Tá bom, então eu vou acompanhar, professor Vitor. Olha, 3 jogos você tinha me falado que ia acontecer isso, não aconteceu. Em 6 jogos você falou que... E vambora, vamos acompanhar, mas deixa o cara trabalhar. Pede o tempo, fala pra ele qual é a sua lógica, qual é na sua cabeça a organização que você tá pretendendo, como você vai fazer isso funcionar. E deixa o cara trabalhar, meus amigos. Senão... Como eu já disse, estamos fadados a sair nas quartas de final da Copa do Mundo para seleções medíocres por muitos e muitos anos. Valeu? Esse foi o nosso Fontoura News dessa manhã de sexta-feira. Sextou, né, bebês? Eu aqui em Barbacena, Minas Gerais, mas já de saída. Já estou indo embora para o Rio de Janeiro, apenas gravando o seu Fontoura News, porque aqui, mesmo na estrada, você não perde uma informação do Flamengo e nem nossas opiniões. Tamo junto? Hasta lá próxima, bebês. Curte, comenta, compartilha, manda esse vídeo para mais pessoas, você ajuda bastante a gente quando você faz isso. E hasta lá próxima, bebês. Porque eu fui. Tchau! Uma vez Flamengo, uma vez